Tudo bem? Vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 3, versículo 1. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tem isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Encheram-se de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Texto precioso da palavra que fala conosco desse grande milagre aonde aconteceu após o dia de Pentecoste. Todo milagre da cura física tem um sentido espiritual, tem uma aplicação espiritual. E esse texto me chama a atenção que Pedro e João estão indo para o templo. Muitas das vezes eles praticaram, eles fizeram esse trajeto. E agora, nesse dia, um dia que marcou na vida deste homem que estava numa situação tão terrível de paralisia, onde não andava, onde não se locomovia, onde era totalmente dependente de terceiros para que fosse levado, carregado e ali deixado. É interessante que no capítulo 2, Pedro ele traz uma mensagem tremenda e ali muitas pessoas são alcançadas, são convertidas. E a experiência do Pentecoste ela é tremenda. E Pedro está ainda naquele momento de graça, de revestimento. E agora o texto está dizendo que ele e João estão indo para o templo. E o propósito de ir para o templo era orar, era buscar ao Senhor em uma íntima comunhão. E é interessante que antes de chegar no templo, o agir de Deus, o mover do Senhor, que é algo extraordinário na vida de Pedro e João. É interessante que quando nós somos tocados pelo próprio Espírito Santo, de orar, de cantar, de louvar ao Senhor, de ir ao culto, de ir à escola bíblica, de ir a um grupo pequeno, a um grupo que ora, a um grupo que evangeliza, sem sombra de dúvida, o milagre já está acontecendo, o agir de Deus. Foi isso que aconteceu antes de Pedro e João chegarem ao templo na cidade de Jerusalém. Algo extraordinário acontece. E na verdade sempre o extraordinário de Deus acontece. Muitas das vezes nós somos desapercebidos. Muitas das vezes nós não atentamos, sequer enxergamos o agir de Deus. Quantas pessoas que Deus tem feito algo, Deus tem realizado milagres, livramentos, e são pessoas que não atentam para esse mover de Deus. Mas aqui está Pedro e João, companheiros, parceiros, foram treinados, foram discipulados pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e agora eles estão aí exercendo, eles estão executando aquilo que eles aprenderam
do Senhor Jesus, o grande mestre, o grande rabino. E aí, Lucas, que é o autor de Atos, está mostrando que era levado um homem. Esse homem, o texto bíblico está dizendo que ele era coxo, ele era defeituoso, ele não podia se locomover, de tal forma que era dependente. Ele não poderia andar, ele não poderia caminhar, ele não poderia ir de um lugar para o outro sem o apoio, sem a ajuda de pessoas que prontamente estavam ali para carregá-lo. E o texto da palavra de Deus está dizendo que diariamente era uma rotina. Certamente ele já tinha acostumado. Certamente isso era como que um hábito que por muito tempo ele assim viveu, sendo carregado, aquela deficiência física, mas o texto diz que o objetivo de ser carregado, de ser levado à porta do templo, era para pedir esmola aos que entravam. O judeu, ele acreditava que a esmola era uma atitude que trazia méritos. O judeu tinha prazer de propagar a esmola que fazia. Era um ritual, era uma prática assim bem repetida na vida do judeu, porque acreditava que isso chamava a atenção não só das pessoas, mas a atenção de Deus. Nada contra da esmola. A esmola, a filantropia, a ajuda ao próximo, deve ser algo assim experimentado por cada cristão. Mas a esmola não é para comover o coração de Deus, e muitas vezes chamar a atenção para si. A esmola é para a glória de Deus, retribuindo ou contribuindo ou repartindo com o outro o muito que Deus tem dado para nós. E é interessante que a Bíblia fala que na prática da esmola não devemos tocar trombeta, não devemos propagar aos quatro cantos da terra. Mas aqui está o texto desse fato em que o homem coxo, paralítico, não se locomovia por ele mesmo e era um pedinte, era alguém que dependia das esmolas para sobreviver. E certamente as pessoas davam para ele a sobra, migalhas, o que sobrava. E é interessante que o texto diz que nesse dia, no meio da multidão, daqueles que iam e voltavam, caminhando ali, esse rapaz, esse homem, ele viu Pedro e ele viu João, que estava em direção ao templo. E aí a palavra de Deus diz que quando ele clama, Pedro ele enxergou, ele olhou juntamente com João e disse: olha para nós. Eu aprendo aqui, meu amado, meu amigo, meu irmão, que o olhar de Pedro foi um olhar de compaixão, um olhar de ternura. Embora ele tivesse um compromisso no templo, né? Um compromisso com Deus, um compromisso da sua vida espiritual, do seu devocional, da sua entrega, da sua espiritualidade, ele parou e olhou para aquele homem que estava ali nessa situação terrível, situação tenebrosa. E a palavra de Deus está dizendo que ele olha juntamente com João, e o texto de Atos 3, capítulo 4, diz assim: olha para nós, olha para nós. E agora eu aprendo aqui, meu querido, que a atitude
tempo que Pedro dá para aquele homem fez a diferença. A atenção, a palavra, o olhar. Sabe, as nossas palavras, elas podem abençoar alguém. A atenção que o cristão, que o homem de Deus, a mulher de Deus oferece para aquele que sofre, para aquele que padece, pode fazer a diferença. Nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de modernidade, onde a ciência aumenta, multiplica quase que diariamente, as pessoas estão muito desapercebidas, distraídas e não valorizam, não olham, não dão atenção para o próximo, para o ser humano como deveria dar uma atenção, um carinho, que muitos tratam o seu próximo, o seu semelhante, como objeto, como algo que não tem sentimento, que não tem coração. E o menininho estava vendendo maçã do amor numa certa estação de metrô, e na correria a multidão derrubou aquela mesa repleta de maçã do amor. E aquele menino era pobre, era cego. Ali ele vendia para ganhar um dinheirinho. E alguém ia passando e viu aquela cena, a mesa derrubada, várias maçãs ali derribadas também ao chão, e aquela pessoa começou a pegar aquela porção de maçã que havia sido derrubada e ajeitando e arrumando naquela mesa. E aquele menino cego, ao perceber, ao sentir ali que alguém o ajudava, ele dizia: é Jesus? Você é Jesus que parou para me ajudar, para me socorrer? Atitude benéfica, de atenção, de amor, comoveu aquele menino ao ponto dele perguntar se aquela pessoa era Jesus. Porque ele ouviu falar que Jesus dava atenção, que Jesus acolhia, que Jesus socorria os sofredores. Na verdade, a igreja de Jesus na terra é justamente para dar atenção, para parar, para ouvir, para olhar, para liberar uma palavra abençoadora. Aquele paralítico nunca tinha recebido atenção, as pessoas levavam, deixavam ele ali. Mas Pedro e João pararam, olharam e liberaram uma palavra de encorajamento. Olha para nós. Eu acredito que Pedro queria dizer: Deus, Jesus vai mudar a sua história. E foi isso que aconteceu. O texto da palavra está dizendo que Pedro declarou abertamente: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tem isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O Evangelho chegou. Quando fala de Jesus, fala do Evangelho. Quando fala do Evangelho, fala de Jesus. As boas novas, as boas notícias chegaram até aquele homem que vivia se arrastando, sendo carregado, levado para o templo Formosa. Ele estava ali, na verdade, não no templo, ele estava na porta, do lado de fora, tão perto e tão longe. Quantos anos? Centenas e dezenas ou milhares de vezes sendo carregado, levado, prostrado, pedindo esmola, migalhas. Mas nesse dia, a graça de Deus, o Evangelho, através de Pedro e João, chegou até aquele homem. E aí a palavra de Deus vai dizer que Pedro, estendendo a mão, levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É interessante que para o judeu estar no templo era estar diante de Deus. Na cultura ou no contexto da época, estar no templo era estar diante do Senhor, do Criador, do Deus de Moisés, do Deus de Abraão. Aquele homem não havia entrado porque a dificuldade
e os mais rigorosos, os mais tradicionais e conservadores acreditavam que a paralisia, que o defeito físico era uma maldição, era o espírito imundo, era como que Deus tivesse pesando a mão sobre aquela pessoa e todo paralítico, todo defeituoso, ele era desacreditado, ele era destratado, ele não tinha atenção. Mas Pedro e João deram atenção, deram amor. Eles olharam com carinho, eles olharam não a paralisia, mas eles olharam o nome de Jesus, que o Evangelho poderia fazer na vida daquele homem. E o texto está dizendo que Pedro estendeu a mão, Pedro entrou em contato, Pedro se ofereceu, se dispôs. Pedro, ele agiu de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, né? Oxalá que os cristãos, oxalá que os membros das nossas igrejas tivessem essa ação, essa atitude para com aqueles que estão aí na beira da porta, no pecado, na mentira, em uma vida totalmente longe de Deus, longe da palavra, caminhando para o inferno. Pedro deu atenção, Pedro estendeu a mão. O contato, evangelho é contato, evangelho é aproximação, evangelho não é explorar a fé do povo, não é arrancar aquilo que o povo tem, o dinheiro, a vida, no sentido de que ameaçando, o demônio vai te pegar, o demônio... Tem pessoas que só falam de demônio, de maldição. Tem igreja que só faz campanha para repreender o diabo, para repreender o demônio no casamento, repreender o demônio na vida financeira. E a pessoa vai com aquele medo, com aquele trauma. Mas na verdade aqui Pedro se coloca e se oferece como agente de Deus, estendendo a mão. Que o Senhor possa nos usar para estender a mão para aquele que sofre, para aquele que não se coloca em pé, para aquele que é manquitola, aquele que é defeituoso na alma, aquele que é atrofiado lá dentro, porque a pior paralisia não é a paralisia do corpo, de um membro, de um órgão, mas a pior paralisia é lá dentro. Eu conheço pessoas que andam, que falam, e o corpo é perfeito, mas a alma está machucada, a alma está doente, está ferido, lamúrias, murmurações, queixas, perderam o prazer de viver. Pessoas que dependem de horóscopo, pessoas que dependem de guru, pessoas que dependem de revelações para tomar uma atitude, pessoas que dependem de macumba evangélica, de amuleto para receber a bênção. Não precisa de nada disso. A bênção, a cura, o milagre, a salvação é pela palavra, é pela fé, no nome poderoso de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Foi essa expressão, foi essa fala que Pedro pronunciou e Deus usou tremendamente. E aí a Bíblia diz que ele entrou saltando, pulando no templo. Ele está no templo agora, ele foi curado, ele foi salvo. As pessoas viram a diferença, a obra que fora realizada pela graça, pela bondade de Deus. Jesus, ele não quer ver você se arrastando, ele não quer ver você prostrado, ele tem uma obra, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. E este nome pode salvar você, pode perdoar os seus pecados e você pode ter uma liberalidade, uma espontaneidade de adorar. Ele se tornou leve, ele se tornou agora livre para exaltar a Deus. Quantas pessoas dentro das religiões, das igrejas, com o peso, com uma angústia, com uma mágoa, com uma cara feia, parecendo um pitbull, mas aqui está alguém que é alcançado, imediatamente se torna espontâneo, imediatamente ele celebra, ele cultua, ele louva o nome do Senhor. Vamos louvar, vamos vibrar, vamos comemorar, não a vitória do Brasil, não a vitória de um esporte, não, muito mais a vitória da ressurreição, a vitória da salvação, do perdão, da vida nova. Cristo, ele tem poder para tirar todo o peso, todo mal, toda tristeza,
E Ele pode fazer isso agora, na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Receba Cristo, Ele te ama, Ele tem uma obra na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique com Deus. Amém.